Olá pessoal, eu sou Janine Azevedo, fundadora do Colore Divine, e hoje eu vim ensinar para vocês como pintar rosas em aquarela. Esse estilo aqui de aquarela se chama Loose Watercolor, que no caso em inglês, e traduzindo ao pé da letra, seria aquarela perdida. Mas o sentido é mais ou menos de aquarela fluida, aquarela solta. E por quê, né? Porque vocês percebem que é uma rosa, mas não é uma rosa de uma forma realista. É um estilo mais fluido, né? Como o sentido da expressão. Então, ó, aqui nós temos alguns estilos. Aqui um degradê com cores misturadas, aqui um degradê com a cor só. Aqui eu vou mostrar pra vocês o pincel na vertical. Então, dá pra ainda inventar um pouco, certo? E aí, eu queria mostrar um pouco da minha trajetória com rosas. Porque essas aqui foram as minhas primeiras rosas com aquarela. E como vocês podem ver, né, ficou um pouco estranho. Tá mais pra uma planta carnívora. Mas eu continuei praticando e eu atingi esse resultado, que é o que eu uso, é o estilo de rosa que eu uso hoje em dia nas minhas pinturas, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os materiais de hoje. Olha só. Vamos usar a aquarela, né? Aqui eu vou usar as pastilhas, tá bom? Um potinho com água, certo? Eu vou usar um pincel número 6, esse aqui é de fibra sintética da Ceramic. Ah, o formato dele é o redondo, certo? Esse com a pontinha mais puxadinha. E vou usar papel para aquarela, certo? Esse aqui é o Monval da Canson, 300 gramas, à base de celulose. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês qual é o raciocínio por trás da construção da rosa. Eu vou usar aqui uma caneta só para fazer essa demonstração. Mas a rosa, como é que ela começa, né? Ela tem esse miolo fechadinho. E aí, a gente vai construindo as pétalas, fechando esses espaços, tá? Deixa eu botar aqui pertinho para vocês verem. Certo? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma pétala aqui e outra pétala aqui, fechando o espaço. E aí, ó, agora eu vou fazer uma pétala aqui e outra aqui, fechando esses espaços aqui. E assim eu continuo. Ok? Tem um momento que eu gosto de colocar 3 pétalas, acho que fica mais real. E aí depois eu faço uns tracinhos meio fininhos assim, que é pra dar essa ideia de camadas, tá? Quando você quer fazer a rosa mais de lado, o raciocínio é bem parecido. Você faz o miolo, e aí você vai fechando as pétalas, mas sempre crescendo pro lado que você quer fazer a parte de baixo. No caso, seria aqui, né? E aí o caule e os espinhos. Deixa eu colocar assim pra vocês terem essa noção. Uma pessoa canhota desenha tudo assim meio de cabeça pra baixo. Ok? Então, novamente, vou fazer aqui maior. Ó, miolo. Você pode até fazer mais um aqui. E ó, você vai fechando. Às vezes eu passo também as pétalas, ó. Sempre fechando esses espaços. E aí a gente vai construindo a rosa. Quando a gente vai treinando, isso vai ficando mais natural. Não fica algo tão mecânico. Você já vai tendo essa intuição e aí você vai fazendo de forma bem natural mesmo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês na prática. Então vamos começar aqui. Vou pegar meu conta-gota, só pra dar uma diluída aqui nessas tintas. Então, aqui, ó, vou começar com esse rosinha. É sempre bom você ter um pedaço de papel perto de você pra você testar a cor. Deixa eu pegar aqui um papel. Pronto, já consegui um aqui. Ó. Certo? Pra testar a cor. Então, ó, eu vou fazer o miolo. E aí, eu vou vir fechando.
Lembra de pegar mais tinta, se você vê que o pincel tá ficando seco. E aí você pode aumentar a sua rosa até onde você quiser. Certo? Vou fazer aqui de outra cor. Para vocês visualizarem melhor. Ó. Fiz o miolo. E aí eu venho fechando as pétalas. Tá vendo que o espaço tá aqui? Então, ó, eu vou fechar esse espaço. Agora o espaço tá aqui. Então, eu vou fechar esse espaço. Agora ficou aqui. Então, eu venho aqui, ó. E assim por diante. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode pegar aqui um pigmento de uma forma mais concentrada, ó. E trazer em algumas regiões da rosa, só para dar essa ideia de profundidade. Fica esse efeito aqui. Esse efeito manchado, que eu particularmente gosto bastante. E essas são as nossas primeiras rosas. Agora eu queria fazer uma observação sobre o uso do pincel. Vou colocar o pincel aqui de lado por enquanto, só para falar disso. Geralmente as pessoas querem usar o pincel, e eu vejo isso pelos meus alunos, como eles usam uma caneta. Como é que a gente usa uma caneta? A gente usa a caneta na vertical, né? A gente vai escrever, então se a gente vai desenhar uma folha, a gente faz o quê? Os traços, não é isso? Sempre com a caneta na vertical. Só que o pincel, ele é uma ferramenta diferente de uma caneta. E ele tem esse formato exatamente com o intuito, né? De você poder utilizar esse corpo dele, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho uma tinta verde diluída. E, ó, o pincel redondo, por exemplo, ele pode ser usado na vertical para fazer detalhes. Mas ele também tem essa função de ser usado na horizontal para preenchimentos. Então, se você vai fazer uma folha, deixa eu pigmentar um pouquinho mais essa tinta. Se você vai fazer uma folha, você não vai fazer assim, ó. Só se realmente seu objetivo for específico, né? Certo? Você não vai desenhar a folha com pincel e depois preencher, porque a aquarela a gente tem que trabalhar enquanto ela tá molhada. E nesse passo a passo aqui você vai perder tempo e ela pode secar e sua folha ficar toda manchada. Você vai fazer o quê? Você vai usar o corpo do seu pincel. Então, aqui eu começo com a pressão normal, pressiono e alivio a pressão. E aí, eu posso fazer aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Pressiono e alivio a pressão. E aí, agora você tem a sua folha. Vou fazer novamente. Pressiono e alivio. Pressiono e alivio. Tá? E aí você pode ir construindo. Eu gosto dessas folhas meio soltas também, ó. Pra fazer uma composição assim que combine com a rosa. Bem solta. E aí, eu vou ensinar agora outro estilo, que é com o degradê. O degradê nas pontas. Que é essa rosa aqui, ó. Como é que funciona essa rosa? A gente vai trazer a tinta bem pigmentada, igual a gente fez nessas outras. Só que aqui no final a gente vai vir com o pincel cheio d'água e vai espalhar essa tinta, tá? Fazendo uma técnica úmida, né? Então, ó, eu vou fazer com esse pigmento roxo, porque ele é bem forte. Então, aqui eu começo a minha rosa. Lembrando de deixar ela bem úmida pra poder espalhar, tá? E aí, agora, ó, vou lavar meu pincel, tiro um pouco o excesso e venho passando a água aqui, ó.
porque ela faz esse efeito. E aí eu gosto sempre de pegar o pigmento mais forte e também dar uma escurecida aqui no meio, que o degradê fica mais bonito ainda. E você pode fazer esse mesmo efeito com as folhas. Como assim? Vem com o pigmento, ó, na base da folha. Lava o pincel, tira o excesso de água. E aí, ó, você traz esse pigmento. E aí vai ficar tudo meio que na mesma composição. As folhas e a rosa. Tá? E aí, outra rosa que eu quero ensinar pra vocês é a rosa com o pincel na vertical, que seria essa aqui, ok? Agora eu vou usar o meu pincel na vertical. Eu vou pegar esse vermelho, esse tom de vermelho, vou tirar o excesso. E eu vou fazer esse mesmo raciocínio da rosa, que eu mostrei pra vocês com a caneta, ó. Tá? Vou fazer esse raciocínio aqui, só que com o pincel. Então, eu faço miolo, vou fazendo as pétalas, ó. Vou preenchendo com as pétalas. Eu vou só dar uma completadinha nesse miolo, pra ficar mais bonitinho. E aí, agora eu vou esperar essa rosa secar. Ok? E aí, agora, eu vou pegar o pigmento um pouco mais escuro. E vou fazer o mesmo raciocínio, só que é como se eu tentasse preencher mais esses outros espaços. Pincel sempre na vertical. E aí eu consigo esse efeito de camadas, que fica bem legal também. E aí aqui eu venho e completo com as minhas folhinhas. E então, gente, essa foi a nossa aula de rosas soltas em aquarela. Esse foi um estilo que depois que eu comecei a estudar eu me identifiquei muito. Inclusive eu faço outras flores com essa técnica. Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa suas dúvidas, sugestões, enfim, nos comentários. E se você fizer também, posta nas redes sociais e nos marca @coloridivine, que a gente vai adorar ver, repostar e comentar o seu trabalho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que renda aí muitos trabalhos, muitos estudos para vocês.